Okay, hello guys. Good afternoon. Welcome to our class. Today is August 4th. It's Thursday, and this is Wide Angle 1. Today we are doing the review of units 1 and 2. Okay, guys? So our test is next week on Tuesday. Okay? So today we finish the review. All right. As you can see here on our page on Google Classroom, we have the topics of all 3 units and the test dates. Okay. All right. So, okay. So here we have our plan for today. Okay. And based on this, I'd like to start by showing you our platform online. Okay. All right. Hello, Isabeli. Good afternoon. Welcome. Hi, Brenda. Good afternoon. Good to see you. Everybody who is here as well, good to see you. Lucas, Mariana, and Clara. Thank you, girls. Thank you so much for coming, people. So let's start by reviewing Unit 1 briefly. Okay? Hello, dear. Good afternoon. Então, como eu disse antes, hoje nós vamos fazer a revisão das unidades 1 e 2 e vamos fazer um simulado, ok? Para iniciar, eu gostaria de mostrar para vocês a nossa plataforma online, que também nós chamamos de Online Practice. Essa plataforma, ela está disponível para vocês que tem o material, o livro. Ou seja, para acessar a plataforma, é preciso ter o livro. Quem não tiver o livro ainda, pode acompanhar pelas aulas que nós fazemos, assistir aos vídeos das aulas que nós gravamos e pode também fazer exercícios que nós postamos no Google Classroom, que também dá um suporte, ok? Até quando chegar o livro de vocês, aí vocês vão poder acessar a plataforma. E hoje a gente está acessando para fazer a revisão que a gente chama de teste na plataforma, que na realidade é apenas uma revisão daquela unidade, ok? Como vocês podem ver aqui, a gente está mostrando para vocês, tá vendo? Esse é o layout da plataforma online. Tem as unidades aqui. Hello, guys. Hi. Hello. Hi, Lilian. Good afternoon. Good to see you. Oh. Eu vou mutar só um pouquinho o microfone e já vou começar a aula, tá bom? Okay, all right. Thank you. So let's go here. Claudinha is also coming. Oh, that's really good. Let me see the message. Hi, Claudinha. Good afternoon. Hello, Welcome. good afternoon. Oh, good to see you. Okay, guys. So, como eu estava falando antes, a gente vai olhar um pouquinho aqui a nossa plataforma online, ok? Então, acho que vocês estão conseguindo ver aí. Essa plataforma está disponível para vocês junto com o material. Então, quando vocês adquirem o livro, vocês recebem um código que vem dentro do livro, somente protegido por uma película. Quando vocês levantam a película, vocês revelam um código. Esse código dá acesso à plataforma. Ok, guys? Então, a gente vai fazer somente aqui, como hoje nós vamos rever a unidade 1 e a unidade 2, a gente só vai fazer as atividades da 1 e da 2 na plataforma. E não da lição inteira, mas somente da parte que a gente chama de teste, que é a revisão. Ok? Então, vamos lá. Então, essa partezinha aqui. Ok?
Então, só lembrando vocês o que nós vimos na unidade 1, ok? Deixa eu só mostrar aqui de novo a nossa página aqui no Google Classroom, que tem um resumo de cada uma das unidades. Ok, people? Então, Unit 1, we talked about self. Foi o assunto, ok? Identidade. Nós falamos sobre o verbo to be na affirmative, negative and interrogative. Falamos também sobre os subject pronouns, que são os pronomes que funcionam como sujeito nas orações, nas frases. Então, ele, ela, eu, você, nós, ok? Em inglês, I, you, he, she, it, we, you and they, ok? Vimos também as nacionalidades, os países e tudo, e como nós usamos as nacionalidades muitas vezes para descrever quem nós somos. A gente fala, eu sou do Rio, do Brasil, so I am from Rio, Brazil. I speak Portuguese, ok? Falamos sobre números, numbers, ok? Vimos como nós escrevemos e pronunciamos também alguns números. Falamos no finalzinho sobre cumprimentos, que é a palavrinha greetings em inglês. Cumprimentos e introduções. Então, quando a gente cumprimenta alguém quando chega, right? So, greetings and introductions. E também falamos no final sobre personal information, que é informação pessoal. Ok, people? Então, esse foi o assunto, ou esses foram os assuntos da unidade 1. Então, vamos lá no exercício, para a gente praticar um pouquinho. É bem rápido, ok, guys? Really fast. So, first, the grammar. Então, na parte da gramática, a gente vai praticar o verbo to be, ok? Então, é tranquilo. Let's take a look here. All right. So, the first activity, choose the correct words to complete the sentences. Então, escolha as palavras corretas para completar as frases, ok? So, the first one, South Korea is in Asia. Perfeito. A gente usa essa forma do verbo to be porque o sujeito está no singular, ok? É o nome de um lugar. Então, é equivalente à terceira pessoa do singular, ok? Number 2, é uma pergunta. So, it's a question. Hello, good afternoon. He is, a gente usa para afirmativa. Ah, very good. So, the best option is he Chinese? Nessa pergunta, a gente quer saber se ele é chinês. Observam que em português não existe essa mudança de posição. O sujeito continua no lugar do sujeito, né? Ele é chinês? A gente só muda a entonação. Porém, em inglês, existe a troca de lugar entre sujeito e verbo. Como aqui é o verbo to be, então ele vai lá para frente. Então, ao invés de falarmos he is Chinese, como é uma pergunta, nós falamos is he Chinese? Okay, guys? All right? So, number 3. A número 3 não é pergunta, ok? Então, vamos ver. What is the best option? Okay. I am Argentinian, but I live in Canada.
Okay? Number 4. What's your name? Okay, great. Number 5. Yes, the first one, okay? I'm not a chef in Japan. As outras opções não são corretas, porque eu não posso usar essa forma do verbo to be com a primeira pessoa. E aqui também não está correto, porque está faltando o sujeito. Ok? Então, ok. Let's come back. Okay. Now, number 6. Henrietta and I. Então, se fosse somente I, o sujeito, então seria I'm not a businesswoman. Mas aqui tem duas pessoas. Observa. Henrietta and I. Então, é um sujeito no plural. Então, a gente não pode usar am not. Qual é a melhor resposta aqui? Yes. Ok? Porque nós estamos no plural. Por isso que é, às vezes, uma pegadinha, porque a gente vê que tem o I antes do espaço, e aí a gente vai colocar o verbo to be para a primeira pessoa, mas esquece que tem mais alguém também junto com a gente. Businesswoman é a mulher de negócios ou empresária. Okay? Aqui a palavra está no plural. Business women. Não. Então aqui a gente está dizendo que a Henrietta e eu não somos mulheres de negócio ou empresárias. Ok? Number 7. You and Bobby, good musicians. Are, obviously. Okay? Number 8. Question. They are, a gente usa para afirmativa. Ah, lembra disso. Ok? Na pergunta, há a troca de lugar. O verbo passa para frente. No caso, o verbo to be, ok? Então, are they Polish? Okay. Polish é o mesmo que polonês. Então, aqui, eles são poloneses? Essa é a pergunta. Ok? Number 9. Lyron. Yes. Isn't a teacher. Está no singular. E aí a melhor opção aqui, a correta, é a do meio. O verbo to be na negativa, no singular, terceira pessoa do singular, a gente deve usar isn't. Ok? Number 10. Question. Ah, vamos inverter, né? Então, am I in Manhattan? Como é pergunta, eu não posso usar I am, porque aqui é a forma para afirmativa. Ok? Então, a gente precisa mudar de lugar para fazer a pergunta. Então, am I in Manhattan? Okay? Esse daqui é na plataforma online. Então, é naquela parte que a gente chama de online practice. Ok? A gente está fazendo aqui porque alguns alunos ainda não têm o livro, e aí, por conta disso, é uma oportunidade para vocês também conhecerem a plataforma online
especialmente nesse momento de revisão, ok? All right, people. Now, next one. Só para vocês verificarem aqui como é o layout da plataforma. Ela tem várias ferramentas aqui. E a principal delas é o acesso aos exercícios de cada unidade. E sempre tem a parte principal da unidade. Quando você clica aqui, olha, você vai ver cada pedaço que tem no seu livro vai estar aqui em exercícios. Então, aqui tem a 1.0, 1.1, 1.2. Todos os exercícios, né? Todos eles. Então, a gente tem aqui, ó, clicando aqui, por exemplo, na 1.3, no vocabulário, você vai ver exercícios pertinentes a essa parte da lição. Eu só consigo acessar pelo site ou tem aplicativo? Somente pelo site. Ainda não tem aplicativo, infelizmente. Então, você pode acessar pelo seu celular. O link do site está no grupo de vocês, na descrição do grupo, ok? Só que para entrar, vocês têm que ter um código. E esse código está no livro de vocês, na contracapa, ok? Então, quando a gente entra aqui na parte do teste, que é a segunda guia da unidade, vocês vão encontrar aqui 3 partezinhas, que é a revisão da gramática, do vocabulário e do English for Real, daquela lição 1. Essa parte final aqui, ela tem a ver com a aula do vídeo que a gente fez em sala. É aquela lição 1.4 que tem os personagens. A gente conheceu o Max, o Andy. Lembra deles? Então. Foi da lá? Isso, exatamente. Tem várias situações. Então, são situações de diálogo com o inglês do dia a dia, coisas que eles falam atualmente. E a gente faz, então, a cada unidade tem uma parte dedicada para essa lição, que a gente vê o vídeo, discute, vê vocabulário, tem umas frases feitas, ok? Então, essa é a parte que a gente está falando aqui, English for Real. Cada lição tem exercícios sobre essa lição, porque cai na prova as frases que a gente aprende lá, ok? Então, nós fizemos agora o grammar da unidade 1. Agora, vamos ver o vocabulary, ok? Ok. Então, em vocabulário, nós vimos números, lembra? Vimos falar sobre nacionalidade, né? Então, é isso que a gente tem aqui. Inclusive, também algumas profissões. Então, a gente tem aqui números, nacionalidade, profissão. Ok? So, let's see. Match the words and sentences. Então, associe as palavras e as frases. Então, a gente vai associar aqui essa parte de baixo, que a gente vai simplesmente clicar e arrastar e colocar no espaço azul aqui, correspondente. Ok? So, the first one. Jessica is from the United Kingdom. Então, qual é a melhor expressão ou palavra para colocar ali? Very good. Então, eu vou trazer para cá por enquanto, porque não dá para agora sim. Então, she is British. Ok? Nós dizemos de que quem nasce no Reino Unido é britânico. Ok, guys? Então, if she is from the United Kingdom, then she is British. Ok? E esse número 2 aqui, como a gente fala esse número? Very good. 19. Na prova, tem uma questão com números assim como esses, e vocês precisam escrever alguns números, colocar direitinho como é por escrito,
Okay? Number 3. Mian and her friends live in Vietnam. Yes, very good. Let me put here first. Okay. They are Vietnamese. Now, exercise 4. Como a gente fala esse número? 4. Exactly. Okay. Number 5. 13. Okay. Now, number 6. Jae-soon is from South Korea. Perfect. Excellent. Number 7. I want to play in the World Cup one day. Yes, I'm a soccer player. Number 8. I do science experiments in a laboratory. I'm scientist. Hello. Good afternoon, guys. So let's check the answers. Yes, everything correct. Ok, people? Super easy. Agora, nós vamos para a terceira parte, que é aquela pertinente à lição do vídeo. Ok? Good. So, put the sentences in the correct order to make a conversation. Coloque as frases na ordem correta para fazer um diálogo. Então, aqui a gente tem as frases, ok? O diálogo é entre o Edson e a Keiko. Então, qual dessas frases aqui vocês acham que seria a primeira? Very good. Yes. Então, seria Keiko falando. Good morning. Are you Edison Wong? Okay. Yeah. Next one. Very good. Então, ele confirma que ele é o Edson Wong. E ele fala, yeah, I am. What's up? What's up? É a mesma coisa que, e aí? Oi. Okay? Nada de diferente. Now. E aí ela vai explicar por que ela está procurando ele. Yeah. My name is Keiko. I think you are an excellent musician. Então, ela chegou perto dele para fazer um elogio. Ela deve ser uma fã e ela gosta muito dele como músico, então ela fala. Exatamente. Eu acho que você é um excelente músico. Ok? Next one. Thank you. Ok. Ele agradece, né? Thank you. And how are you doing today? E aí ele emenda nessa pergunta aqui. Como você está hoje? Né? Como você está indo hoje? Como vai você hoje? Ok? How are you doing today? É a mesma coisa que perguntar how are you today? How are you today? How are you doing today? São semelhantes. Ok? All right? The last one. I'm well. Thank you. Ok? Hoje em dia é mais comum respondermos I'm good. Thank you. Ok? Ao invés de falar I'm well, a gente geralmente fala I'm good. Quando alguém pergunta how are you today? Or how are you doing today? Ok? Checking the answers. Perfeito. Então, aqui a gente viu que nós fizemos a primeira unidade, o resumo das partes mais importantes, a gramática, o vocabulário, e agora
a lição do vídeo, English for Real, ok? Fala sobre cumprimentos. Ok, now let's go to Unit 2. Vamos fazer já a 2, que aí a gente termina essa parte e passa para o simulado, ok? So let's see. Unit 2, Grammar. All right, let's see that. Okay. Decide if the sentences are correct or incorrect. Então, antes de começarmos, vamos ver os assuntos que nós vimos na unidade 2, ok? So let's go there. Look. Unit 2, things. Então, o que nós aprendemos na unidade 2? Nós falamos sobre singular and plural nouns, ok? Falamos de substantivos singulares e plurais. Vimos aqueles plurais que são irregulares, né? Que não tem S, fogem da nossa regra. Nós vimos quais são eles. Falamos também de numbers. E nós vimos os números 21 até o 101, como se escreve, ok? So, 21 until 101. Falamos de adjectives. Então, adjetivos. Demonstrative adjectives and pronouns. Quem são esses aqui? Esses são aqueles que nós usamos para dizer, isto é um livro, aquilo é uma pintura. Então, this, that, these and those. São 4, ok? This, that, these and those. Vimos também o possessivo. Nessa lição, nós vimos como nós podemos dizer que alguma coisa pertence a alguém. Então, a gente viu os 2 tipos de possessivo aqui. No caso, são 3, né? Tem os adjetivos, tem o pronome e tem o possessive case, que é o apóstrofo S. Nessa lição, nós vimos apenas os 2 casos, que é o possessive case e o possessive pronouns. Ok? Being polite to strangers. Então, aqui a gente também viu na lição do vídeo como sermos educados com estranhos. Ok? Alright. Então, vamos verificar lá na revisão da plataforma como os exercícios vão estar na nossa prova. Ok? Let's see. Alright. So, decide if the sentences are correct or incorrect. The first one. This is... It's a string. Totally incorrect. Ok? Aqui no artigo indefinido, a gente tem que colocar a letrinha N, porque a palavra apple começa com um som de vogal. Ok? Então, this is an apple. Seria o correto. Okay? Now, number 2, guys. Sorry. We are students and Miss Chang is their teacher. Correct or incorrect? Correct. Por que está incorreto? There. Não, tá incorreto. Muito bem. Por quê? A gente está falando aqui, olha, nós somos estudantes e a senhorita Chang é nossa professora. Então, aqui não corresponde a primeira pessoa do plural. Aqui a gente está falando que ela é a professora deles. Não faz sentido, né?
Então, aqui teria que ser Miss Chang is our teacher. Né? É aquele pronomezinho que a gente usa o U e o R. Ok? Então, incorrect. Number 3. It's nice to meet you. What's your name? Yes. Correct. Number 4. Those are pictures. Correct. Aqueles são quadros. Certinho. Tá no plural aqui e tá no plural aqui. E o verbo está acompanhando direitinho. Number 5. My sister is an author. That's my sister's book. Incorreto. Por quê? Por causa daqui do artigo? Não. O artigo tá certinho. Ele tá com N porque ele vem antes de um som de vogal. Ainda seria yes. Não. Sister's book. Ah, vocês acharam. Sister's book tá errado. O que tá faltando aqui? O apóstrofo, ok? Para você indicar que é o livro da minha irmã, aqui teria que ter um apóstrofozinho antes do S, ok? Então, não, não tem mesmo, tá faltando. É. Number 6. These are people. Correct. Aqui a gente tem plural, e o verbo tá ok. Estas são pessoas. Não, esse é um plural irregular, lembra? Porque pessoas em português têm Tem o S. Existem palavras em português que no plural a gente vai colocar o S normalmente, mas em inglês não. Okay? Number 7. These are car keys. Incorrect. Why? His car keys. Então, aqui, na realidade, o pronome está errado, né? Aqui teria que ser como? Esse 7 com S. Não. Aqui teria que ter o pronome possessivo equivalente ao he. Qual seria? Agora deu branco, né? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu vou colocar aqui no... E para escrever lá na plataforma não dá. Então, eu vou escrever aqui. Deixa eu só diminuir aqui um pouquinho. Ó. Possessive adjectives. Vou colocar aqui, tá? Para vocês verem quais são. Então, a gente tem aqui I, primeira pessoa, né? O possessivo equivalente é my. Ok? Então, you, qual seria? Your. He, qual o equivalente? His. Alguém faltou essa aula, hein? She, her. It, its. We, our. You é igual aqui no singular. Your. You, they. O possessivo é their. Então, exemplo. Oh, não. Vou colocar aqui do ladinho, ok? This is my book.
Este é o meu livro, ok? Com your. This is your car key, por exemplo. Essa é a sua chave do carro. This is your car key. Now com his. This is his car. Então, este é o carro dele. Então, aqui a gente está falando, gente, dos pronomes possessivos, adjetivos. Por que adjetivos? Porque eles vêm antes do substantivo. Tá vendo? My book. Your car. His car. Ok? Então, agora com o she. Vamos lá. This is her mother. Então, essa é a mãe dela, por exemplo. This is her mother. Com a terceira pessoa do singular para objetos e animais. Vamos lá. This is its food. Então, essa é a comida dele. A gente pode estar se referindo a um animal, né? Então, this is its food. Agora, com a primeira pessoa do plural, referente a nós. Então, o possessivo, nosso ou nossa. Pode ser também no plural, nossos ou nossas, ok? Nós vamos fazer tudo no singular aqui para vocês verem o exemplo. This is our class. Essa é a nossa. Esse é do we. Ah, aqui, ó. We, our. Ele é o equivalente da primeira pessoa do plural. Então, aqui nós fizemos a seguinte frase. Esta é nossa aula. Ok? This is our class. Então, vocês veem que alguns pronomes, eles mudam radicalmente. Outros nem tanto, né? Ó, esse daqui. This is your book. Este é o seu livro. Ok? E agora, a terceira pessoa do plural, they, o equivalente possessivo, adjetivo, é, vamos colocar lá, this is their teacher. Vamos colocar aqui. Esta é a professora deles, ou a professora delas. Serve tanto para feminino quanto para masculino. Ok? Alright? Esses pronomes, eles não têm gênero. Ok? E nem número. Então, é mais fácil que português, né? Português tem gênero, tem número, né? Meu livro, minha chave. Né? Não é assim? Minha casa, meu caderno. Minha, meu. E tem o plural ainda, né? Minhas canetas, meus cadernos. Olha só, 4 formas para fazer o possessivo adjetivo. Em inglês tem uma só. My. Yes. O mine é o possessivo pronome. É o que vem depois do substantivo. Tá, claro. Então, o Juan está perguntando como fica o pronome possessivo quando ele vem depois do substantivo. Então, a gente não chama de possessive adjective. A gente vai chamar de possessive pronoun. Okay? Então, o que acontece aqui? Na primeira pessoa, o I vai ficar mine. Então, numa frase, o exemplo seria... Aí, ó. Usando o mesmo exemplo lá de cima, ok? Então, this book
Eu vou mudar a posição. Is mine. Este livro é meu. Ao invés de falar este é meu livro, eu vou dizer aqui, este livro é meu. Diferente um pouquinho, né? Então, quando o pronome vai para o final, ou seja, quando ele vai depois do nome, então ele se transforma para nós. Em inglês só tem essa única, né? Que em português não importa a posição na frase, ele vai ser sempre meu. Este é meu livro, este livro é meu. Então serve para os dois, meu e meu. Em inglês, não. A gente vai ter um, que é o my book, e a gente vai ter the book is mine. Ok? E assim acontece com os outros também. Eles também vão ter equivalentes para formar esse pronome possessivo. Ok? All right, people? All right? Ok? Então, deixa eu colocar aqui só para vocês saberem, que aí you vai ficar yours. Só para vocês não confundirem, foquem para a nossa prova nos primeiros aqui, que são os pronomes possessivos adjetivos, que são os que vêm antes do nome, ok? Antes do substantivo. Esses aqui não caem na prova de vocês, ok? Eu estou colocando aqui só a título de curiosidade. This book is yours. Aí fica um pouquinho diferente, né? He vai ficar his. Esse não muda nada. This book is his. She vai ficar hers. Esse já fica diferente também. Ele ganha o Szinho aí, né? Não tem nada a ver com plural. This book is hers. Este livro é dela. Ok? It vai ficar its. Só que aqui a gente não usa na terceira pessoa do singular para objetos e animais, a gente não usa esse pronome possessivo depois do substantivo. Então, ele não é utilizado. Então, a gente pode dizer aqui que é nulo, digamos assim. Não tem. Então, deixa eu só ver aqui. O it não tem o pronome possessivo que vem depois do substantivo. Então, com it não existe, tá? Aí a gente tem a primeira pessoa do plural. No caso, ele vai ficar ours, porque vem depois do nome, ou depois do verbo to be. Então, this class, for example, vamos trocar aqui um pouquinho o nome. This class is ours. Essa aula é nossa. Ok? You vai ficar yours. Igualzinho a segunda pessoa do singular, mesma coisa. This book is yours. Este livro é de vocês, ok? E na terceira pessoa do plural fica theirs. This book is theirs. Ou seja, este livro é deles, ou este livro é delas, ok? All right, people. Essa parte de baixo aqui não cai na prova de vocês, tá? Esse tipo de pronome que vem depois do substantivo ou depois do verbo to be. O que vai cair na provinha de vocês é o que vem antes, que é esse daqui. Ok? My, your, his, her, it's, our, your, and their.
Ok, voltando agora lá, já sabendo como fazemos o possessivo adjetivo, né? Vamos voltar lá então. Então, aqui tá lá. Na número 7, olha como é que ficaria. These are his car keys. Nós usaríamos aqui aquele pronome para a terceira pessoa do singular masculino, que é o H, o I e o S. Ok, Lucas? Então, aqui no número 7, a questão não é o pronome. Aliás, não é o apóstrofo. O apóstrofo aqui, ele está errado, mas porque o pronome aqui está errado. Então, a gente tem que trocar tudo isso. Não, entendi. Aqui a gente simplesmente tem que colocar, no lugar dessa mistura aqui, a gente tem que colocar o H, o I e o S, apenas. His. Ok? Então, these are his car keys. Ok? Number 8. This is an wallet. Incorreto. Por quê? Exatamente. A gente aqui está colocando um artigo indefinido errado, porque a palavra wallet, apesar de para nós ter um som de vogal, para eles, esse som aqui do W é considerado som consonantal. Então, eles não utilizam esse artigo aqui. Vai ser a wallet, sem o N. Ok? Eles não podem estar na frente de vogal, né? Som de vogal. Som de vogal. Som de vogal. Não é a letra vogal, mas é o som da vogal. Ok? So, this is a wallet. Number 9. I'm from France. That's my home country. Como ficaria número 9? I'm from France. That's my home country. Yes. Correct. Certinho. And this is old glasses. No. Olha a palavra glasses, como é que tá? O old tá ok, não tem problema. A questão é, a palavra glasses, ela é plural. Não, ela é plural. Tá no plural. Não, seria errado, que eu realmente não vi. Então, o que está errado aqui? Se a palavra está no plural, quem tem que mudar aqui? Sim. O verbo to be. These are. Então, these are old glasses. Então, aqui eu vou colocar no bate-papo para vocês verem como ficaria, ok? Alright? Vocês conseguem visualizar aí? These are old glasses. Aí, meu correto. Porque a palavra glasses é plural. Então, não tem como usar o verbo to be no singular antes de um substantivo no plural. Não dá. Tem que mudar. Então, aqui a gente muda o verbo to be e também muda o pronome demonstrativo. Okay? All right, people. So, incorrect. Checking the answers. Ok. Perfeito. Então, agora, vamos rapidinho para o vocabulário. Vamos lá. Na unidade 2, nós vimos adjetivos e vimos também como escrever números em inglês, né? Numbers. So, let's take a look. A gente também viu algumas palavras relativas a objetos pessoais que nós carregamos na bolsa, por exemplo, coisas que nós temos como computer, key, cell phone, ok? Wallet,
So, let's go. Complete the sentences with the words from the box. There are 3 extra words. So, let's go. I have... Como a gente fala esse número? 27. Yes, 27. Respeitando que entre a dezena e a unidade, a gente deve colocar um hífen separando, ok? Então, I have 27 pens. Number 2, his bag isn't small. It's... Yes. Aqui a gente está observando que é o oposto do adjetivo anterior, ok? Então, o oposto de small é big. Very good. Number 3, this is the key. Key for my new car. Porque nessa lição nós falamos sobre alguns objetos pessoais ou coisas que nós carregamos na bolsa. E muita gente carrega chave de carro, chave de casa, né? Então, car key. Car key. Okay? Number 4. I have $27 in my wallet. Okay? Yes, very good, Sonora. Excellent. Very good. Next one. The chair isn't beautiful. It's ugly. Excellent. Aqui a gente está vendo os opostos, né? Então, o oposto de beautiful é ugly. Ok? Number 6. Mary's sister is 53 years old. Então, tá aqui. Cadê? Aqui. 53. Ok? Okay. Number 7. Her pen isn't black. It's white. Okay. Okay. Now, is that your cell phone? Okay. What's your number? Okay. Now, Franklin's address is 82 Main Street. Então, tá aqui. 82. And I don't have a new television. My television is old. Prontinho. Fechou. Essas 3 palavras aqui, elas sobraram. Então, let's take a look here. Yes, everything correct. Okay. Now, moving on to the next part. Indo para a parte seguinte. Essa agora é a lição do vídeo da lição 2. Ok? Então, a gente só vou trocar aqui, porque já fizemos de manhã. Então, nessa parte aqui, a gente vai rever, dar instruções para as pessoas de como chegar em algum lugar, como faz para chegar lá, ok? How do I get there? So, look at the dialogue. Complete the dialogue. Use the words in the box. Então, complete o diálogo e use as palavras na caixinha, ok? Na caixa. Sim, eu não tenho a chamada. Thank you. Thank you. Now, excuse me, where is Fresh Supermarket? Aí aqui logo no início, a pessoa, o Fernando, pede para a gente ir em frente. Qual é o verbo aqui? Go. Yes. Ok? Go straight on Baker Street. Ou seja, vai em frente na rua Baker. Ok? Then,
Yes. Turn left on 3rd Avenue. Agora, na próxima indicação, ele tem aqui assim, olha. A right on Taylor Way. Tem que usar um verbo. Take. Take a right, que significa pegue à direita na rua Taylor Way. Então, pegue à direita ou vire à direita, eles são semelhantes, porém, quando eu uso turn, eu não coloco a letrinha A aqui, eu não coloco o artigo. Então, eu uso turn right ou turn left. Agora, quando eu tenho o artigo, então aí eu vou usar o verbo take. Ok? Take a right. Thank you. And where is RMC Bank? Oh, that's on Victoria. Então, onde fica esse banco? Street. Yes. That's on Victoria Street. Aí ele pede para a gente descer a Park Street. Então, walk down, ok? Walk down Park Street e turn on 5th Avenue. Right. Perfect. Turn right on 5th Avenue. It's on the corner of 5th and Victoria. Essa expressão on the corner significa que é na esquina, ok? Da 5ª com a Victoria. Great. I have one more question. Where is the beach? Então, agora, onde fica a praia? Bom. Então, a gente tem que usar agora um verbo. Walk. Ah, ok. Não. Walk down Baker Street that direction. Muito bem. Então, desça a rua Baker naquela direção. E, Vamos. aqui a gente tem só essas opções. Então, só pode ser essa daqui, que é o imperativo, isso. Don't turn on Beach Street. It goes the wrong way. Aqui ele está dizendo para não virar. Então, não vire na Beach Street. Isso. Vai para o caminho errado. Então, não vire, ok? E aí, quais são as que estão faltando agora? Tem essa e tem essa. Ah. Não, mas tá bom. Vamos lá. Let's check the answers. Go straight on Baker Street, then turn left on 3rd Avenue. Take a right on Taylor Way. Okay. Next. That's on Victoria Street. Walk down Park Street. Turn right on 5th Avenue. It's on the corner of 5th and Victoria. Okay. Now, walk down Baker Street in that direction. Don't turn on the Beach Street. It goes the wrong way. Agora aqui a gente tem o verbinho turn. Então, vire na primeira avenida. Tem straight e tem onto. A gente não pode usar straight junto com o verbo turn. Porque o turn significa vire. Então, vire reto não faz sentido, né? Vire reto, não dá. Isso, é que eu não tinha ouvido, desculpa. Agora, turn onto 1st Street. Então, essa preposição aqui, ela simplesmente indica movimento. Então, é a mesma coisa que vire ou entre na primeira avenida, ok? Turn onto 1st Street. Go. Thank you, Sammy. Go straight. Vá direto ou vá reto até chegar à água, ok? Aí deu.
Ok? Correct. Então, essa última parte foi revisando mesmo, dar instruções. Então, a gente viu bastante imperativo aqui, né? Tanto afirmativo quanto negativo. Ok? All right, people. Ok, now let's go to our mock test. Vamos tentar fazer o nosso simulado. Deixa eu só ver aqui como é que tá a hora. Tá em cima. Vamos lá. A hora passa muito rápido. It's so fast. Então, esse arquivo, ele é literalmente como a nossa prova. É um simulado mesmo. E a gente tem aqui o que vocês devem fornecer no início da prova de vocês, que é um e-mail, um nome. A diferença é que vai ter mais umas 2 guiazinhas aqui para vocês fornecerem a data, o dia da prova, e a outra guia, o número da turma de vocês. Então, não está essa pergunta aqui no simulado, essas 2 não estão, ok? Deixa eu colocar para vocês aqui o número da turma de vocês, se vocês quiserem anotar. Aqui. A prova pode ser presencial ou online. Todas as 2 formas, tanto na presencial quanto na online, vocês deverão utilizar ou um celular ou um computador, ok? Quem não tiver um celular e tiver presencial, temos aqui computadores disponíveis no curso. Vocês podem ir para um computador desses e usar. Caso você tenha um celular, você pode ficar na sala e fazer a sua prova no celular. A prova não é online, na realidade. Ela é um documento digital. Então, é um link que vocês vão receber e vão fazer a prova clicando no link. Não, imagina. Ok? É um quadro que você clica nele. Posso ter uma que o negócio aqui? Ok, guys? Então, ela é exatamente nesse formato aqui, tá? Para quem já sabe, quem conhece, é o formato Google Forms. Ok? Então, eu vou passar para vocês agora o link do simulado para vocês já experimentarem usar esse tipo de formulário digital, ok? Então, deixa eu enviar para vocês o link. Acho que eu já tenho ele aqui no meu e-mail. Just a moment. Ok. Já tem aqui. Então, deixa eu enviar para vocês pelo meu celular, ok? Just a moment. Just a second. Ups. Eu estou colocando no grupo da turma, tá? Veja se vocês conseguem abrir o documento, por favor. Quem tiver celular. Esse é o simulado, né? Esse é o simulado, isso. Terça-feira na prova. Exatamente. Ok. Vai com conformes. Muito bem. Ó, Tá esperando. já ele assinando, ele assinou de canetinha azul, ok? Esperando uma folha muito vermelha para escrever, falar com a Kiss. Consegui abrir aqui, ó. Ah, ok, very good. Assim ficou fácil de colar. Pois é, aí vai da consciência de cada um, né? Sim, a gente pede que vocês coloquem o nome todo, porque é um documento, ok? Então, primeiro, o e-mail. Esse e-mail é importante porque é por esse e-mail que vocês vão receber o resultado. Ok? Sim. Na realidade, nós vamos apenas começar.
porque não vai dar tempo de terminar, né? Mas vocês podem ir fazendo para praticar. E no máximo até amanhã, eu mando ele de volta para vocês corrigido. Vocês vão receber a correção, ok? Então, vamos fazer a primeira parte já juntos, ok? Let's go. E assim é exatamente o molde da prova de vocês, ok? Vamos lá. Complete the sentences. Write the simple present or imperative form of the verbs in parentheses. Então, aqui vocês vão completar a frase com os verbos que estão em parênteses, ou no presente simples, ou na forma imperativa, ok? Vocês observam que tem aqui uma linha pontilhadinha? Estão vendo? Essa linha é onde vocês vão escrever a resposta, ok? Nesse pontilhadinho. Então, olha lá. Number 1. Tom Hanks is a good doctor, tá? Então, eu não tenho como escrever aqui, porque eu estou abrindo a... Deixa eu colocar aqui a outra visão aqui. Ver se eu consigo escrever por aqui agora. Ah, dá. Tá vendo? Onde está escrito aqui, ó. Sua resposta. Aí você vai escrever só a resposta. Viram ali? Ó. O verbo dado em parênteses no presente simples ou no imperativo, de acordo com a frase. Então, na primeira aqui, olha. Tom Hanks is a good actor. Ok? Pronto, respondemos a primeira. Vamos na segunda. Cindy and Brad. Olha como é que está aqui em parênteses. Está mostrando que é negativo, não está? Então, eu tenho que usar a forma do verbo to be na negativa para um sujeito no plural. Então, como é que fica? Aren't. Ok. Caso você queira, você pode escrever are not. Pode ser também, tá? Pode ser ou um ou outro. Yeah. Ok, thank you. Ali, vocês podem escrever da forma reduzida ou da forma por extenso. Tanto faz, ok? Nós escolhemos aqui a forma reduzida. Now, number 3. Mary isn't, okay, Brazilian. She's American. Viram como é simples? Number 4. A número 4 aqui é diferente, porque não é o verbo to be. Olha lá. É o verbo try. Então, cadê o sujeito da frase? Tem sujeito? Não tem sujeito aqui. Então, se não tem sujeito, é porque eu preciso usar o imperativo. O imperativo. Então, aqui a situação é: eu estou ou aconselhando alguém, ou alertando alguém, ou dando uma instrução. Aqui, eu estou dizendo simplesmente: experimente este sanduíche. É delicioso. Então, aqui, eu não posso usar o it, porque it não é verbo. It não é verbo. Porque nós estamos traduzir, tipo, tente fazer um sanduíche delicioso. Não. Eu falei assim, eu pensei que era isso. Não. Pode. Nesse exercício, é só verbo. Não é para colocar nenhum pronome subjetivo, não. É só para colocar um verbo. Então, aqui, a gente tem que usar o verbo try. Ok, galera? Então, de que forma eu vou usar o verbo try numa frase sem sujeito? Então, a dica foi, e a dica está indo de novo para vocês. Quando não tem sujeito, vocês simplesmente não precisam conjugar o verbo. Ele vai ficar exatamente igual à forma básica. Então, a resposta é try.
Ctrl C, Ctrl V. Eu tô aqui conjugando já com 1 milhão de vezes tentando achar uma forma do mais. Não, velho. Imperativo. O imperativo é o verbo na forma básica. Só isso. Do jeito que ele é. Então é muito fácil. É só você colocar ali com letra maiúscula, porque é começo de frase, ok, guys? Então, try the sandwich. Eu tô falando com uma pessoa, experimente esse sanduíche. Ele é delicioso. Então, try the sandwich. Ok, guys? Alright? Sei lá, imagina, sei lá, tinha que viver lá. Ok? Estão conseguindo ver a questão 4? Sim? Então, olha lá. O verbo não modifica aqui, especialmente porque é o imperativo afirmativo. Então, é só você repetir o verbo do jeito que está lá. Ok? Ok, voltou, Sonora? Tá conseguindo ver? Now, let me see. Ok, good. Now, number 5. Temos outra situação. Ah, muito bem. Aqui a gente tem outro verbo, não é o verbo to be. Aqui é o verbo go. Só não tem algum. Isso. E aqui a gente não tem sujeito também, que nem aqui na 4, ó. Então aqui é o negativo. Então, don't go. Só isso. Olha como é que você responde rapidinho. Don't go to this restaurant. It's expensive or it's very expensive. Então aqui não vá, vamos ver, não vá a este restaurante. É muito caro. Ok, guys? Yes? Now, a número 6, tem sujeito? Tem. Então, não é a mesma coisa. Porque aqui, na 5 e na 4, nós não temos sujeito. Então, é imperativo. Aqui tem sujeito. Então, aqui eu vou ter que conjugar o verbo to be de acordo com a primeira pessoa. Olha o sujeito quem é. I. Então, se o sujeito é I, qual é o verbo to be para a primeira pessoa? Ah, lembraram. I am negativa. I am not. Viu só? Então, não façam esse erro. Leiam a frase toda. Então, I am not a student here, or I'm not a student there. I'm a student at Achieve. Ok? Aqui é só colocar o verbo to be na negativa. Ok? Se você quiser, você também pode colocar o apóstrofo e o M. Aí você está indicando que você reduziu. Ok? Tudo bem. I'm not. Ok? Ok. Number 7. Tem sujeito? Não. Então, ficou fácil. Qual é a resposta? Hi, good afternoon. Não tem sujeito. Então, qual é a resposta? Be. Não, não tem sujeito. Você não pode. Então você repete. Isso. Ok? Como você vai fazer isso? Você vai ver, tem sujeito? Ah, se tem sujeito, eu vou conjugar. Se não tem sujeito, você não vai conjugar. Ok, guys? All right? Okay. So here, be on time next class, please. Number 8, Maggie Yes. is... Ok, aqui a gente conjuga, porque aqui tem sujeito. Ó, é a Maggie e a terceira pessoa do singular. Então, Maggie is from Canada. She's Canadian. Number 9, Mike and Bill are. Perfeito. Aqui tem sujeito e é plural.
Então, are. Number 10. Tem sujeito? Não. Qual é a resposta? Qual é a resposta? Ok, não tenham medo. Be. É só falar isso. Be. Be careful. This road is dangerous. Ok? Significa seja cuidadoso. É a mesma coisa. Tome cuidado, seja cuidadoso. Ok? Eu estou fazendo uma admoestação, estou alertando nesse sentido, por isso eu uso imperativo. Ok? Seja cuidadoso ou tome cuidado. Essa estrada é perigosa. Be careful. Ok, guys? Então, as próximas questões vocês fazem em casa, são múltipla escolha. Quando terminar tudo, como é um simulado compridinho, vocês vão chegar no final lá, olha, vão clicar no botão enviar, ok? Para enviar. A última questão é um textozinho, tá? Vocês vão escrever um perfil semelhante a esse aqui de cima, só que sem os erros, ok? Alright, people? Porque o texto de cima aqui tem algumas partes erradas, como, por exemplo, os nomes próprios, né? Não estão corretamente com a letra maiúscula. Então, aqui você vai escrever um texto semelhante, só que sobre você. Alright, people? Ok? E outra questão que é importante daqui, ó, os números que eu falei para vocês, olha, é só escrever os números aqui. Como se escreve, ok? Essa questão aqui, que tem as perguntas que vocês têm que escrever de fato, é para você escrever perguntas para as respostas. Então, aqui tem a resposta, tá vendo? My address is 270 Jackson Road, or 270 Jackson Road. Então, qual é a pergunta aqui? Se alguém dá essa resposta para você, qual é a pergunta que você fez? Isso, mas como eu falo isso em inglês? What's your, yes. What's your address? Essa é a pergunta. Ok? Next one. My name's Charlie Brown. Yes. Aí você vai escrever com letra maiúscula, ok? What's your name? Ok? What's your name? A número 3 está dizendo assim, no, there aren't any cafés on this street. Então, qual é a pergunta? Se eu estou usando there aren't. Lembra dessa estrutura? Como eu faço a pergunta? É só inverter, muito bem. Aren't there? E aí o resto copia. Any cafés on this street? Ok? A mesma coisa aqui o número 4. Yes, they are students. Como fica a pergunta? Yes, very good. Aren't they students? Pronto. Viu só como é fácil? A quinta é I'm from Brazil. Qual é a pergunta? Não. Where? Esqueceram já? Where are you from? Ok, people. Em algumas partes, por exemplo, na 6 e na 7, eles querem que vocês coloquem a resposta. Ok? A resposta curta. Tá bom? Façam com calma depois, e aí depois vocês enviam para mim, eu vou corrigir e mandar um feedback para vocês. Ok? Desse arquivo. Esse arquivo aqui não vale nota, é apenas um treino. Alright? Ok. Eu devo corrigir amanhã. Ok? Friday. E aí eu envio de volta para vocês. Alright, people? So, what did we learn today? O que nós aprendemos hoje? Let me save this.
So today we reviewed units 1 and 2 and we had the mock test. Então nós revisamos a unidade 1 e 2 e fizemos o nosso simuladinho, pelo menos iniciamos. Ok, guys? Todas as informações necessárias estão aqui para vocês poderem rever, ok? Quem quiser praticar mais um pouco os imperativos, tem folhinha aqui. All right? Great, people. So, thank you so much for coming. Sobre o projeto, eu vou enviar para vocês pelo WhatsApp, tá? Eu vou enviar informações para vocês do projeto. Let me take one more picture. Okay. Thank you so much, Lilian. Thank you, Cláudia. Bye, bye. Thank you, Sonora, Ana Carolina, Brenda, Isabelle, Isabeli. Thank you, the people here, Ana Clara, Juan, Lucas, Mariana, Maria Clara, Gabriela. Thank you so much, people. Have a nice weekend. See you on Tuesday, okay? Bye-bye, guys. Quem já assinou a chamada, pode ir também, ok? Thank you, people.